Queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias na Epístola de Tito, capítulo 1. Nós estamos numa série de mensagens, cujo tema é a Igreja em Ordem, tema geral, né? Nós vamos concluir o capítulo 1 dessa carta que Paulo escreveu a Tito. No capítulo 1, verso 10 ao 16. Gostaria de falar sobre os falsos mestres. A Escritura nos diz assim: porque existe muitos insubordinados, pauradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando que não devem por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles o seu profeta que disse: cretenses sempre mentirosos, feras malignas, terríveis, ventres glutões preguiçosos. Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé. E não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamento de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Meus irmãos, eu gostaria de pregar nessa noite um sermão que eu considero impopular e que certamente ele vai incomodar você nessa noite. Nós vivemos em uma época em que o evangelicalismo brasileiro, ele decidiu falar o que as pessoas querem ouvir. Pastores estão com medo de falar sobre temas difíceis, porque eles têm medo de, no mundo politicamente correto, ofender sensibilidades imaturas, ofender sensibilidades carnais, contestar a prática de vida que desonra ao Senhor. Por isso, como aqui na IEC Torrões, nós pregamos expositivamente, em série, nós chegamos diante de um texto que a gente precisa falar dele como ele é. Nós chegamos diante de um texto que a gente precisa falar com a dureza que o texto pede. Por isso mesmo eu vou pregar um sermão impopular que certamente ele vai fazer você sentir, como eu senti, um gosto amargo. E que bom por isso. Minha avó dizia que o remédio, mesmo sendo amargo, ele cura, ele sara. E é isso que o texto vai exigir de nós,
que sintamos o seu amargor e que, ao final, sejamos curados. Deixe-me fazer uma confissão aqui para vocês. Eu, em 12 anos de ministério pastoral, eu nunca desejei pregar, nunca desejei não pregar como eu desejei pregar, né? Como eu não desejei pregar aqui nessa noite. Primeiro, pela manhã que nós tivemos, e segundo, porque quando eu estava preparando esse sermão, e graças a Deus que ele foi antes de tudo, eu fiquei com um senso de que eu fui ofendido por Deus. Eu nem queria pregar sobre o que o Senhor quer que eu fale à luz desse texto. Talvez você nunca vá ouvir isso de nenhum pastor, mas isso é uma confissão de um pastor aqui. Eu gostaria de falar à luz da dureza desse texto, mas como nós vimos domingo retrasado, que o pastor e o presbítero, ele não tem licença para inventar doutrina e pregar aquilo que ele quer. Ele tem que ser fiel ao que o texto diz. Então eu tenho que falar do texto para vocês e expor essa sessão que talvez, segundo todos os comentadores, consideram a parte mais dura de todo o livro de Tito. Então eu queria pedir a sua paciência por duas razões. Primeiro, pela dureza do texto, segundo, porque eu não estou me sentindo muito bem aqui. Eu vou falar pausadamente. O que é que você pensa quando vem à sua mente, o que é que vem à sua mente quando alguém fala a expressão para você, falso mestre? Se eu pudesse traduzir a definição básica de falso mestre, eu diria, dentre tantas definições que eu encontrei, é que um falso mestre, ele é alguém que não ensina algo que não está de acordo com a palavra de Deus. É alguém que não vive eventualmente aquilo que ensina. É alguém que tem interesses que não são verdadeiros, que são falsos e, portanto, espúrios. É alguém que não leva a sério a sã doutrina ou alguma coisa do tipo. Mas não, meus irmãos. Nesse texto, falso mestre é mais do que esse indivíduo que eventualmente tem uma posição de ensino na igreja, que eventualmente é um pastor, que eventualmente é um líder, e que não exerce essa posição como mestre em fidelidade ao Senhor. Falso mestre nesse texto é crente, é o religioso, é a minha e a sua categoria. Olhe comigo no texto para você não dizer que eu estou inventando coisa aí. Verso 10. Porque existem muitos insubordinados, pauradores, frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. Agora preste atenção, o grupo da circuncisão aqui dentro da igreja de Creta, eram aqueles que vinham de tradição religiosa, de berço religioso. Eram os judeus. Os da circuncisão eram aqueles que eu e você iríamos chamar de aquele que nasceu e se criou na igreja. A gente chama lá em Caruaru de ratinho de igreja.
É a minha e a sua categoria. É o indivíduo que sabe como é que funciona a igreja. É o indivíduo que conhece o vocabulário de crente, que se veste igual ao crente. O grupo da circuncisão era o grupo que fazia parte da igreja e que conhecia a lei do Senhor como ninguém. Esse grupo era aquele grupo que acertava as referências bíblicas como ninguém na competição bíblica. E ele diz, especialmente esses religiosos que gostam mais da cartilha da religião do que do evangelho, são estes insubordinados, são esses aqueles que Deus olha como alguém que olha em tons condenatórios. Os da circuncisão, meus irmãos, aqui é o que nós chamamos dentro da teologia como os judaizantes. Era aquela turma que falava assim, ó, Jesus salva, mas para você ser salvo de verdade, você não pode cortar o cabelo. Jesus salva, mas se você é salvo de verdade, além de seguir a Jesus e ir para a igreja todo domingo, você tem que apagar a tua tatuagem. Jesus salva, mas para você ir para o céu de verdade, você tem que guardar o sábado. Você não pode comer um churrasco que sangra. Você tem que seguir as leis das dietas. Você tem que ser aquele crente congregacional de carteirinha. O judaizante era aquele que dizia que Jesus não era tão suficiente assim para te salvar. Além de Jesus, dizia os judaizantes, fazer estas coisas. Eu preciso conquistar a minha salvação com base no meu mérito, na minha arrogância religiosa e na minha autossuficiência. Meus irmãos, quando Paulo está diante de Tito, ele diz assim, olha Tito, é importante ter pastor em igreja, é importante que os presbíteros que atuam na igreja, eles sejam irrepreensíveis, porque a igreja, ela é esse negócio impressionante de joio e trigo, tudo junto. Porque na igreja tem gente boa, tem gente crente, tem gente que anda com Jesus, tem gente que depende da graça dele, mas tem aquele religioso que nem sabe quem é. Tem aquele que é só simpático. Mas também tem aquele que está aqui, mas nem sabe por que está aqui. Como diz o adágio, né? Porque o cachorro entrou na igreja? Porque a porta estava aberta. E como a igreja do Senhor Jesus Cristo é uma comunidade de portas abertas, então entra todo tipo de gente. E aí o apóstolo Paulo, ele está falando, olha Tito, deixa eu te falar uma coisa, de todos os grupos que tem na igreja, e que nós encontramos na igreja, né? O imaturo, o liberal, o religioso, eu quero que você preste atenção a uma coisa muito clara, Tito, tem um grupo que a gente não pode admitir, que essa turma que não entendeu a graça do Senhor Jesus Cristo, e eles querem viver pela cartilha da religião. Esses, o apóstolo diz assim, no verso 11, é necessário fazê-los calar, é necessário silenciá-los. Meus irmãos, isso aqui é um jeito apostólico de Paulo dizer assim, cala a boca dessas pessoas.
E nesse mundo de hoje da tolerância, né? Vamos concordar e discordar, e mesmo assim a gente se abraça nesse mundo. Veja bem, cada um tem a sua verdade. Nesse mundo que a gente precisa ser aquela comunidade aberta, aquela comunidade que aceita todos os pontos de vista, porque todos os caminhos no final levam a Deus e todas as rotas nos vão levar a Roma. Então a gente não precisa ser assim intolerantes. Esse texto, ao olho do imaturo, é um texto em que o indivíduo vai virar e dizer: rapaz, esse apóstolo aqui, ele é um intolerante. Mas o apóstolo Paulo, meus irmãos, ele não tolera crente autossuficiente, que acha que porque ele é congregacional há 30 anos, porque ele dá o dízimo todo mês, porque ele nunca traiu a esposa, ou porque ele nunca provocou os filhos à ira. Mas observe que a intolerância apostólica, esse tipo de religioso, é máxima, ao ponto de Paulo falar a Tito o seguinte: Tito, você não vai dar o microfone, você não vai dar a escola bíblica dominical, você não vai dar oportunidade para esse indivíduo falar. Falso mestre, meus irmãos, aqui sou eu e você. É um insubordinado, sou eu e você. O arrogante, sou eu e você. O indivíduo que precisa ser silenciado, sou eu e você. Enquanto a gente não compreender a graça do Senhor Jesus Cristo, enquanto a gente não entender que a operação de Deus, ela se dá por meio de graça e não por meio de regras, ela se dá por favor imerecido e não por autossuficiência religiosa, o nosso lugar é ficar quieto. Tito, disse Paulo, tem um grupo aí que você não pode tolerar, esse daí não é para ter vez. Tito não tolera esses aí. Agora a gente precisa, meus irmãos, entender o que essas expressões que o apóstolo Paulo está usando aqui no versículo de número 10 querem dizer para a gente, porque essas expressões aqui falam bastante das características desse grupo. Domingo retrasado, meus irmãos, nós falamos das características, não é? E das qualificações dos presbíteros. Vocês estão lembrados? Do verso de número 5 até o verso 9. E, de fato, aqui agora, o apóstolo Paulo, ele está claramente fazendo um contraponto entre aqueles que Deus chamou para o ministério pastoral, pessoas essas que precisam ser irrepreensíveis na casa, primeiro, segundo, no caráter, e terceiro, na catequese, ou seja, no ensino, que Deus usa de maneira profunda na comunidade. E aí o apóstolo Paulo, agora ele vai estabelecer um contraponto entre esses que ele falou do verso 5 ao 9, e agora desses que ele vai falar do verso 10 até o verso de número 16. Por que tem essa outra categoria aqui, meus irmãos? Porque essa outra categoria é feia. E essa categoria, elas são, em primeiro lugar, os insubordinados. Olha o que ele diz aí no verso 10. Porque existem muitos insubordinados. O insubordinado aqui, meus irmãos, aqui é o indivíduo que tem a sua própria lei. É o indivíduo que diz: eu sou dono do meu nariz, eu vou exercer a minha espiritualidade independentemente de qualquer outra pessoa
de qualquer exercício de liderança na igreja, eu estabelecerei os parâmetros da minha fé e da minha espiritualidade. Esse é o insubordinado, é o indivíduo que privatizou a sua experiência cristã, que ele não vive um tipo de experiência comunitária, como a que nós estamos vivendo aqui, de santos ainda de que pecadores. É o indivíduo que diz, agora eu é que vou estabelecer o meu modelo, eu não reconheço mais ninguém acima de mim. E a gente fala muito isso, né? Agora o sacerdócio é universal. Qualquer um tem acesso a Deus, o véu foi rasgado. Por isso eu não preciso do pastor, eu não preciso da comunidade, eu não preciso de mais ninguém. É desse tipo que o apóstolo Paulo está falando. Ele não está falando daquele que se revolta, do adolescente revoltado, né, que grita em casa quando você tira o celular da sua mão, ou corta a Netflix dele. Não, o apóstolo Paulo, ele está falando aqui daquele indivíduo que em silêncio, ele se insubordina, porque ele não tem mais condições, ele é arrogante na sua caminhada espiritual, porque ele é cheio de alta suficiência, por isso ele diz, eu não preciso mais de pastor, eu não preciso mais de liderança, eu não preciso prestar contas da minha vida à igreja. É a categoria, né, dos desigrejados. Que é um jeito apostólico, não é, da gente, que é um jeito, não é, pós-moderno da gente não chamar de insubordinado a pessoa, é o desigrejado. Meus irmãos, todas as vezes que eu e você, nós temos um espírito que pode andar com Deus sem ninguém, carreira solo, né? Nós estamos nos enquadrando nessas características aqui de insubordinado. Não existe, deixa eu dizer uma coisa para você, principalmente você, que pode estar aqui, mas está em casa, assistindo, negligenciando a santa convocação de Deus aqui. O que você está fazendo aí é assistindo um culto. Por isso, deixa eu dizer uma coisa aqui para você. A experiência cristã, ela é comunitária. Ela é comunitária. Não existe experiência cristã solitária. Eu só sou cristão à medida em que eu me relaciono com os meus outros irmãos. Pois o Senhor, Ele se faz presente, diz a Escritura, quando 2 ou 3, nunca quando um está presente, um só é devoção. Um só, meus irmãos, é meditação, um só é lectio divina, e é qualquer outra coisa, menos experiência cristã, real e verdadeira, com a presença de Cristo. Um subordinado é aquele que diz, eu não preciso da comunidade, eu não preciso de igreja, eu não preciso dos meus irmãos, eu não preciso de direcionamento, porque ele acha que sabe de tudo, e muitas vezes, né, é frustrante para mim, quando às vezes as pessoas vêm ao gabinete pastoral, e aí a gente começa, né, ensinando, aí a pessoa diz assim, pastor, isso aí eu já sei, e se tu sabe, o que é que tu está fazendo aqui? Gastando o meu tempo tão precioso, se tu sabe, por que tu me procurou? Se tu sabe, por quê? Segundo lugar, meus irmãos, esse grupo aqui que Paulo está contrapondo, não é?
com as qualificações do presbítero, do pastor, não é só o grupo dos insubordinados, mas é dos que não passam de faladores, que Paulo chama aí, né, parece um palavrão, né, pauradores frívolos, né, aqueles que não passam de faladores. A expressão grega que o apóstolo Paulo usa aqui, é a ideia de alguém que comunica inverdades. É o indivíduo que ele é tão dado à inverdade que ele acredita nas suas próprias mentiras. O pessoal da psicologia, ele fala que o pior tipo de gente para ser tratado na sua vida com seus traumas não são aqueles que acreditam piamente nas mentiras que eles contam para si mesmo. E eu conheço gente assim. É o indivíduo que é tão mentiroso que ele tem uma percepção tão errada da vida, da realidade de si mesmo, que ele acredita nas próprias mentiras que ele conta para si mesmo. Ainda que ele não convença as pessoas, mas ele se convence. Note, meus irmãos, que o apóstolo Paulo ele está atacando aqui não só uma condição espiritual, mas ele também está atacando aqui uma prática. Isso era uma prática. Faladores inúteis. Tiago, eu devo lembrar a vocês que ele vai dizer que nós tropeçamos no falar, porque a língua é fogo. A língua é fogo, né? A gente diz assim, a língua é fogo, e é fogo mesmo. Por isso que Tiago vai dizer que aquele que domina o que fala não é dado à mentira. Esse daí é varão perfeito. O apóstolo Paulo está falando, meus irmãos, aqui da gente, ele está falando de mim, ele está falando de você. Vamos parar de dizer que falso mestre é só o pastor herege, que está no YouTube, que às vezes você está no culto, você está em casa assistindo. Aquele que está lá no YouTube pregando mentiras, ensinando coisas erradas, porque falso mestre sou eu e você, quando ensino mentiras para mim mesmo e acredito nelas. De que eu posso viver a vida cristã sem igreja, de que eu posso viver a vida cristã sem me submeter à liderança, são mentiras que eu estou acreditando nela. Sou eu, falso mestre. E essa, meus irmãos, é a realidade da igreja do Senhor Jesus, é a comunidade dos santos, né? Nós vimos aqui na exposição de Efésios, na quinta-feira, a igreja é a comunidade dos eleitos de Deus, a igreja é a comunidade dos que foram santificados na sua posição diante de Deus, no dia em que se converteram, mas ao mesmo tempo, a igreja é o grupo daqueles que são chamados à santificação, porque é falador. São chamados à santificação porque é enganador, porque é autossuficiente, é insubordinado, acha que a cartilha congregacional vai levar ele para o céu. Agora, meus irmãos, esses indivíduos precisam, diz Paulo a Tito, ser silenciados, como nós vimos. Por quê? Porque o texto diz que a comunicação, meus amados, desses indivíduos, ela é danosa, ela é prejudicial, ela nunca é neutra. Aquilo que nós falamos, aquilo que sai da nossa boca, aquilo que nós conversamos, meus amados irmãos, e nos convencemos, ou convencemos a outras pessoas e a nós mesmos, nunca é neutro. Quando você abre a boca, ou você abençoa, ou você amaldiçoa. Nunca aquilo que a gente fala é neutro. Por isso que Paulo vai dizer no verso 11 aí, Danilo, que essas pessoas precisam serem silenciadas, porque elas andam pervertendo casas
inteiras. O nosso jeito de ler esse texto é falar assim, ó, tá vendo aquele pastor lá, né? Ele acabou com o meu casamento, né? Aquele líder de departamento, ele ensinou um negócio errado para o meu filho e acabou o meu relacionamento com o meu filho. Não, meus irmãos. Quem arruína a própria família sou eu, quando eu me torno insubordinado. Sou eu quando eu me torno autossuficiente. Sou eu quando eu não reconheço a dependência da graça de Deus. Sou eu. Sou eu, o falso mestre que destrua o meu casamento. Sou eu, o falso mestre que destrua o meu relacionamento com os meus familiares, com os meus pares do trabalho. Sou eu. A gente não precisa de um pastor, irmãos, falando heresia no YouTube, para a nossa família se desestruturar. Basta a gente assumir a posição de autossuficiente. Aí a nossa família, ela começa a se desestruturar, ela começa a se desmanchar por nossas mãos. Por causa da nossa autossuficiência. A gente precisa silenciar, é por isso que tem pastor na igreja, quando o indivíduo quer pregar ou ensinar, aí a gente diz assim, olha, tu não vai pregar não, porque o que tu falas não é neutro, não tem meio termo, meus irmãos. Silencia até entender a graça, até se arrepender, até ser conduzido ao arrependimento. Olha o que ele diz aí no verso 16, depois eu vou voltar para esse verso 16, mas ele diz assim, ó, né? No tocante a Deus, professam confessá-lo, entretanto negam por suas obras. Paulo está dizendo assim, até eles entenderem que as suas ações negam a Deus, até eles entenderem que a sua condição nega esse Deus que eles dizem professar, ele não pode pegar no microfone da igreja, não. Mas eu garanto para você que o microfone da igreja é o menor dos nossos problemas. O microfone da igreja é o menor dos nossos problemas. Sabe por quê? Porque o teu filho está vendo você mentir no celular quando você está falando com o teu chefe. A tua mulher sabe dos vídeos, dos chats indecentes que você deleta do WhatsApp. O teu irmão, a tua irmã sabe da carnalidade que está no teu coração. Por isso eu garanto para vocês que o professor de escola bíblica dominical, não é que de repente ensinou um erro doutrinário, uma heresia, é o menor dos nossos problemas, é o menor. Então Paulo diz, esse pessoal tem que ser silenciado, o coração corrupto tem que ser silenciado. E aí veja o verso de número 12, o que Paulo diz assim, foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse, cretenses sempre mentirosos, feras terríveis, ventre preguiçosos, ou glutões preguiçosos. É interessante, meus irmãos, aqui que o apóstolo Paulo ele vai citar uma frase de um filósofo grego, chamado Epimênides, que viveu no 4º século antes de Cristo, em que ele menciona aqui nesse versículo a fama dos cretenses. O apóstolo Paulo, ele chama esse filósofo de profeta, no sentido de que ele é a voz de Deus, de que ele está falando verdade. Esse filósofo pagão do passado, diz Paulo, mostra Paulo para a gente nessa carta, que ele foi a voz de Deus quando ele disse essas coisas. E existia, deixe contextualizar vocês, existia uma expressão grega chamada cretizar.
que significava no mundo antigo mentir, essencialmente comunicar inverdades. Então o apóstolo Paulo, ele diz que isso é tão verdade, que esse filósofo grego pagão, que Paulo chamou ele de profeta, isso aqui é tão verdade sobre a realidade daquela igreja, daqueles da circuncisão, daqueles de tradição religiosas, que quando esse homem chamado Epimênides, ele falou sobre esses cretenses, dizendo que eles eram mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos, esse homem estava sendo a boca de Deus, para falar aqueles irmãos. Veio parar, meus irmãos, na Bíblia, a expressão daquele filósofo de tão inspirada que era. Está aqui, no versículo 11. Veio parar na Bíblia. Cretenses, meus irmãos, sou eu e você. Eu sou essa fera. Vamos falar a verdade, meus irmãos. Vamos falar a verdade. Vamos falar sério aqui. Só Deus sabe os pensamentos de morte, as coisas que passam dentro do nosso coração, os desejos malignos, pecaminosos, que só nós sabemos. Ninguém pode saber, porque, na verdade, se as pessoas, elas souberem, a gente teria que responder a umas perguntas complicadas, a umas perguntas difíceis, porque só nós sabemos as feras que nós somos, se formos honestos com nós mesmos. Só nós sabemos que nós somos muitas vezes dados à mentira. A mentira se tornou não só uma coisa que a gente faz de vez em quando, mas é uma prática de vida. Só nós sabemos o quanto somos preguiçosos. Quando a gente deixa de ler a Bíblia, passa a semana todinha sem ler a Bíblia, mas a gente tem várias horas para estar nas mídias sociais, a gente tem várias horas para a gente assistir a nossa série de Netflix, mas a gente tem preguiça para ler a Bíblia, a gente tem preguiça para orar, a gente tem preguiça para vir para a igreja. Só nós sabemos o quanto nós somos preguiçosos e até glutões. E glutões aqui não é uma questão do que come muito, né? Do que come muito e acha lindo e acha bonito. Mas é a questão do indivíduo que não tem domínio de si, que não consegue dominar a si próprio. Não é só comida, mas é quando a gente quer matar o nosso filho, quando ele quebrou alguma coisa dentro de casa. Cretenses, esse é o raio-x da alma de vocês. Vocês são esses aí. E aí, o apóstolo Paulo, meus irmãos, coloca Tito aí numa sinuca de bico, né? Ele coloca Tito numa situação difícil, porque pastor, meus irmãos, ele passa por cada situação, viu? E aí o apóstolo Paulo chama Tito, esse jovem pastor, era jovem ele, viu? E diz assim: olha, Tito, repreende esse grupo aí, repreende essa turma. Eu queria que nessa noite você ouvisse essa fala com a dureza que ela precisa ser ouvida, mais de um coração pastoral. Veja o que ele diz no verso 13 aí. Tal testemunho é exato. Portanto, Paulo diz a Tito: repreende-os como? Severamente. Repreende-os severamente.
Mas não é para destruir, não é para acabar com o falso mestre, não é para colocar ele na forca, na fogueira do cancelamento, não é para a gente fazer isso com esse pessoal. Deus nos está repreendendo severamente, por quê, meus irmãos? Aí Paulo diz, Deus, Ele quer que Tito, como pastor daquela igreja, repreenda aqueles crentes severamente, porque o Senhor quer que essas pessoas, elas sejam sadias na sua fé. É isso o propósito da repreensão severa, para que eles sejam sadios na fé. A repreensão de Deus a nós, irmãos, não é para nos destruir, não é para nos aniquilar, é para a gente, não é para a gente sair daqui com aquele sentimento, né? Nossa, não, eu estou sendo repreendido para que eu seja sadio na minha fé. Porque Deus ama aquele a quem Ele disciplina, disse o autor aos Hebreus do capítulo 12 da sua epístola. Assim como você disciplina o seu filho, querendo que ele cresça e se desenvolva, assim como você disciplina o seu filho, para que mais tarde você não tenha que pegar ele lá na delegacia, porque você quer que ele cresça, que ele se desenvolva, assim é o amor de Deus por nós. O amor de Deus dói, irmãos. O amor de Deus dói. Deus provou o seu amor para conosco. E como foi que Ele provou isso? Dando o seu Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores, sendo o que eu sou, sendo o que você é, sendo o que nós somos, mesmo assim Ele deu. O amor de Deus precisa doer em nós, porque esse amor que dói, eu aprendi isso, o amor que dói, ele transforma. Esse amor que me causa dor, ele me renova, ele não se revolta, ele se renova. Aí vem Paulo e diz a Tito, olha, repreende-os severamente. A expressão grega, irmãos, aqui, usada por Paulo, ela aparece no contexto clássico do mundo grego, se referindo à severidade dos romanos. Já assistiu o filme A Paixão de Cristo, do Mel Gibson, já? Viu ali a severidade dos romanos com aqueles chicotes? Os romanos eram bons de severidade. Imagina o centurião, né, um chefe de 100 homens, descendo a espada, o chicote, derramando sangue. Paulo diz a Tito, olha, derrame sangue sim. E aqui é uma figura de linguagem, né, irmãos? A gente não vai sangrar o irmão. Cuidado aí, viu? É bom eu explicar isso, porque daqui a pouco o Facebook que está transmitindo essa mensagem pode me censurar, dizendo que eu estou com um discurso de ódio. Paulo está dizendo assim, você, Tito, precisa colocar o dedo no rosto daquele que se... colocar o dedo no rosto e dizer assim, ó, tu é um adúltero mesmo. Não é ficar rodeando, não, com medo que a pessoa saia da igreja, não é? Que ela não venha mais. Ó, tu é um adúltero, tu é um autossuficiente. Tito, tu precisa lembrar que esses cretenses aí, eles são feras malignas. Mas faça isso não para perdê-los, faça isso, Tito, para ganhá-los. Porque o amor dói, Tito. Porque o amor, ele não aceita as mazelas do nosso caráter, do nosso coração. Por isso Paulo diz, repreende-os severamente, porque esse é o movimento de Deus para que a gente possa viver uma vida sadia, irmãos. Para quê? Para ser sadio na fé. Às vezes a gente tem que ser repreendido severamente, mas para quê? Para ser sadio na fé.
Repreende-o severamente, porque na medida em que nós somos alvo da severidade de Deus, é o grito de Deus dizendo assim para a gente: olha, eu amo você, eu quero que você mude, eu quero que você seja melhor, que você tenha um coração verdadeiramente transformado. Eu quero que a tua espiritualidade, ela não seja de um insubordinado, do autossuficiente, daquele que não carece da graça de Deus, e fala: Senhor, eu dependo completamente de Ti, Senhor, e não de mim. Meus irmãos, se o Senhor Jesus, Ele não operar na minha casa, o meu casamento, ele vai desmanchar. Se o Senhor não operar na minha família, os meus filhos, eles vão se perder. Porque a minha autossuficiência não consegue produzir essas coisas, não. Minha autossuficiência não consegue não produzir isso. A minha autossuficiência, ela não consegue produzir bem espiritual. Por isso Paulo diz: repreende-o severamente, para que eles voltem ao ponto em que eles deveriam estar, ao ponto de onde eles não deveriam ter saído. Finalmente, irmãos, no verso 16, ele diz assim: no tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Meus irmãos, a realidade da igreja do Senhor Jesus Cristo, composta por esse tipo de gente que a gente viu aqui, não é? Tem joio, tem trigo, é uma igreja imperfeita no fim da história. Uma pessoa me procurou no gabinete e disse assim: pastor, eu estou saindo da igreja. Eu disse: rapaz, vai se mudar daqui do bairro, vai morar num bairro mais longe, vai ficar longe da igreja? Não. Então vai para outra cidade? Não. Então me presente aí uma boa razão para você sair da igreja. Porque tem faladores, porque tem insubordinados, porque tem glutões preguiçosos. Eu olhei assim e eu disse: olha, mudar de igreja não vai mudar muita coisa não. Porque quem tem que mudar somos cada um de nós individualmente. Agora, qualquer igreja séria vai ser uma bênção na vida da gente, a partir do momento que a gente mudar. E aí, graças a Deus que a pessoa desistiu. Fato de que Deus está fazendo, meus irmãos, o espelho da nossa alma e dizendo: vocês são esses cretenses aqui. O fato de que Deus, Ele nos repreende para o nosso bem, mas Ele nos adverte para uma última coisa interessante aqui nesse texto. O apóstolo Paulo, ele está nos advertindo contra aquilo que eu costumo chamar de ateísmo prático. Você já ouviu falar sobre esse termo, já? Ateísmo prático. O que é o ateísmo prático? Se eu chamar você e falar: tu é um ateu, você vai dizer para mim assim: oxe, pastor, oxe, de jeito nenhum, eu creio em Deus, eu sou crente, eu sou servo, eu sou congregacional. Só que o que é o ateísmo prático, meus irmãos, aqui? O ateísmo prático é aquele indivíduo que na boca
que na boca fala que ele ama a Jesus, que no domingo ele canta, não é? Como a gente cantou hoje aqui, que grande é o Senhor, mas de segunda a sábado ele vive como se Deus não existisse. Isso é o ateu prático. É aquele que vem no domingo cedinho e diz: graça e paz, irmãos. Mas de segunda a sábado ele vive como se Deus não se relacionasse com a sua vida, como se Deus não se relacionasse com o seu casamento, com o seu trabalho, com os seus estudos, com o seu namoro, com o seu noivado, com a criação dos seus filhos, com os seus irmãos em Cristo. Paulo está dizendo assim, olha, esse pessoal aí, eles professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. Somos nós, irmãos. Paulo está falando da gente aqui. Somos nós que não fazemos o culto doméstico com os nossos filhos. A gente transfere isso, a responsabilidade para a professora da escola dominical. E a gente ainda o faz com exigência. Mas o celular a gente deixa o menino o dia todinho, que chega os olhos ficar ardendo, capaz da pupila, a pupila, como é o nome aí desse negócio? Não é a pupila não, é a pupila? Capaz da pupila dilatar. Hoje eu estou só a graça de Deus aqui. Somos nós ateu prático. A gente não leva aquilo que a gente ouve, o cristianismo que a gente professa, quando a gente está namorando, quando a gente está na escola, na faculdade, no trabalho, quando a gente está se relacionando com os nossos irmãos. Está longe, meus irmãos, aquilo que a gente professa conhecer. A gente nega pelas nossas obras, pelas nossas atitudes, pelas nossas palavras. Aí você deve estar pensando, pastor, como é que a gente lida com isso aqui, que a gente está ouvindo aqui? Com essa mensagem tão dura, não é? Deus vindo e falando assim, tu é um ateu prático, né? Essa tua autossuficiência religiosa te conduz a um ateísmo prático. Você é um ateu, um desobediente, um insubordinado, você é uma fera maligna, você é um glutão preguiçoso, você tem que ser silenciado. Como é que a gente lida com isso, meus irmãos? Eu fiquei em crise quando eu estava em casa estudando esse texto, eu chorei, eu me humilhei, meu Deus. Como é que a gente lida com isso, irmãos? O que é que a gente faz? A mensagem que eu vim pregar não é só uma mensagem de dor. Em João capítulo 6, irmãos, nós nos encontramos uma cena muito importante. Uma das falas mais importantes dos apóstolos para com Jesus. Devo lembrar a você que Jesus começou ensinando lá em Israel. E o pessoal começou a dizer assim, ó, dura essa palavra, dura esse discurso. Porque é isso que o Senhor Jesus, Ele está fazendo com a gente hoje à noite aqui nesse lugar. Dura essa palavra, né? Duro esse discurso, não dá para suportar. Dura essa palavra de Jesus. Então, Jesus vira para os seus discípulos e fala assim, e vocês também não querem me acompanhar, não? Vocês não querem aí acompanhar esse pessoal mimizento, que não está aguentando mais a minha fala, a minha repreensão? Aí o apóstolo Pedro, no capítulo 6,
verso 68 do Evangelho de João, ele diz assim: para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Note que o apóstolo Paulo, ele fala para quem e não para onde. O nosso problema é que a gente está procurando para onde a gente vai. A gente acha que o problema é a gente sair da igreja, ou a gente se negar para tudo que a igreja faz, tudo que a igreja convoca. A gente se aniquila na igreja. A gente diz: eu não vou mais, se eu canto eu não canto mais, se eu toco eu não vou tocar mais, se eu tomo conta do som eu não vou tomar mais conta, se eu traduzo Libras eu não vou traduzir mais, se eu dirijo eu não vou dirigir, se eu prego eu não vou pregar, se eu fico com as crianças eu não vou ficar mais. Mas Pedro, na sua confissão, ele não está dizendo para onde a gente vai, não, ele diz: para quem iremos nós? Para quem? É para Jesus que eu e você precisamos ir, meus irmãos. É para Ele, porque senão a gente não consegue, pela nossa força, pelo nosso mérito, pela nossa autojustiça, a gente não consegue não. É muito duro, meus irmãos, a gente ouvir isso, que eu sou um mentiroso, eu sou um preguiçoso, eu sou um insubordinado, eu sou um falso mestre, eu sou uma fera maligna, eu sou um glutão, que eu sou quem eu estou destruindo o meu casamento, a minha vida, que a minha vida está entre os dedos, mas eu não te largo, Jesus, porque da tua boca saem as palavras de vida eterna. Por isso, meus irmãos, eu vim encerrar este capítulo aqui dizendo que esse grito que me constrange, esse grito que talvez esteja constrangendo você aí, e eu espero que você esteja se sentindo constrangido, porque se você não tiver, eu quero logo dizer para você, você não está bem não. Mesmo que você vá para o psicólogo e diga: olhe, vai procurar fazer alguma coisa para você mudar a sua autoestima, não é? Você não está bem. Eu vim encerrar esse capítulo dizendo que esse grito que me constrange, ele precisa me motivar você a correr para Jesus. Sabe como foi que eu terminei esse sermão aqui? Com os joelhos dobrados, com os olhos cheios de lágrimas e com minha filhinha perguntando: papai, tu está chorando por quê? É para Jesus, meus irmãos, que nós temos que correr. Esse grito que me deixa eu nu diante de mim mesmo, que expõe a minha alma, ele não pode me emudecer, pelo contrário, ele precisa expor a necessidade de um grande Salvador, de um grande Redentor, de alguém que morreu na cruz, que obedeceu perfeitamente ao Pai, para que eu, desobediente, insubordinado, pudesse me tornar obediente, para que eu, detestável, pudesse me tornar amável, para que eu, uma fera maligna, pudesse me tornar santo, para que eu, dado a mentira, eu fosse amigo da verdade, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele morreu para que nesse momento a gente possa experimentar essa transformação a partir das suas repreensões duras, mas amorosas. Diante dessa repreensão a gente diz: para quem iremos, Jesus? Olha, meu irmão, não fique se perguntando para onde é que eu vou, fique se perguntando: para quem irei? Para quem? Para quem irei? Pois só tu tens as palavras de vida eterna. Curve sua cabeça nesse momento aí. Missão do louvor, se puder, já vim para cá.
e ficar aí com os instrumentos já todos preparados, mas com uma cabeça curvada. Eu queria que você curvasse a sua cabeça aí comigo nesse momento. Vamos ter uma palavra de oração aí de 2 minutos. Eu queria que nesse momento ninguém saísse, ninguém pegasse ou distribuísse envelope, ninguém fosse tomar água, ninguém fosse no banheiro, ninguém conversasse com ninguém. Curva sua cabeça agora aí. Para quem iremos, Jesus? Para quem iremos? Nós somos esses falsos mestres, Senhor, nós somos esses insubordinados, nós somos esses mentirosos, Senhor. Nós, Senhor, somos esses desobedientes. Sim, Senhor, somos nós que estamos destruindo a nossa família. Estamos destruindo o nosso casamento, estamos destruindo a igreja. Somos nós, Senhor, que estamos destruindo as nossas relações no trabalho. Somos nós, Senhor, os responsáveis pela deteriorização das nossas vidas. E quebrantado, Senhor, nós reconhecemos que nós somos o problema, Senhor. Precisamos ser silenciados, porque nós somos esses religiosos autossuficientes, que acham que vão achar o favor de Deus pelo mérito, pelas obras. Como nós precisamos ser repreendidos no nosso ateísmo prático, Senhor. Mas graças a Deus, que o Senhor providenciou o varão perfeito, aquele que realizou tudo na cruz para que pudéssemos ser chamados os teus filhos, para que pudéssemos ser levados a uma novidade de vida, para que nós pudéssemos experimentar o poder da ressurreição operando em nós, para que nós pudéssemos viver já agora uma nova realidade em Cristo, um novo casamento, Senhor, novas relações familiares, novas posturas de trabalho, Senhor, nova formação acadêmica, nova maneira de viver com os nossos irmãos. Como nós precisamos do Senhor, não para onde iremos, mas para quem iremos. Nós corremos para os teus braços, Senhor, nos acolhe. Oh, Senhor, que essa oração, ela explicite a nossa necessidade que nós temos de Jesus. Por isso nós dizemos, para quem iremos, Senhor, só Tu tens as palavras de vida eterna. Nós oramos assim, Senhor, para que tenhamos um encontro com o Senhor, que nos disciplina duramente, mas nos oferece restauração e graça, mediante arrependimento e confissão de pecados. Nós oramos assim, em nome do Senhor Jesus. Amém. Fique de pé nesse momento, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus, nosso eterno e bendito Pai, o poder e as doces e divinas consolações do Espírito Santo, seja com todos os nossos aniversariantes deste mês, é o melhor desta semana que se inicia hoje, seja com o nosso irmão Bilzinho, naquele hospital, seja, ó Deus, com todos os enfermos da Tua casa, não apenas hoje, não apenas amanhã, mas para todo sempre.
Amém. Louvemos ao Senhor nesta hora, irmãos. Finda-se este dia que o meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já o céu. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Amém. 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 Os nossos visitantes, sejam bem-vindos. Espero que depois dessa vocês não deixem de voltar outra vez para estar entre nós, se puder. Gostaria de lembrá-los que a Pastoral da Família vai iniciar as suas atividades no próximo sábado aqui para as mulheres. Você que tem filho ou filha, traga ele também, você mulher, que eles vão ficar na salinha. E essa programação será voltada exclusivamente para as mulheres, né? Então, Deus abençoe a todos. Vão na paz de Cristo Jesus, nosso Senhor.